A internet oferece muita literatura para gente e aí a gente vai buscando, vai tentando entender com vocês, né, um pouco mais aprofundado, mas vamos, vamos aguardar até o final, né? A gente está ainda no meio aí do treinamento, vamos aguardar até o final, né? Às vezes sinto algumas dúvidas que vocês matam no fim da aula, né? Então eu vou deixando, vou absorvendo o máximo possível para poder depois desenvolver aí um trabalho junto à minha colega aí no hospital. Vocês já deram início, Fê, a algum movimento aí no hospital? Olha, para ser bem sincero, a gente tem uma notificação do Ministério Público. O PGR não trata de risco psicossocial, sendo que vai entrar em maio. Mas eles já, né, aproveitaram já para deixar essa lição de casa para a gente. Nós estamos realizando alguns estudos, né, não só segurança do trabalho, mas medicina também, para tentar entender o que eles querem, né? Por enquanto, assim, fica de dúvida para nós. Não existe uma categoria dos riscos, como existe, por exemplo, risco físico, ruído. Então não tá muito fácil da gente absorver isso. Mas a gente está indo atrás de outros colegas de trabalho, outros hospitais. A gente está conseguindo alguns materiais para tentar clarear um pouco as ideias. E agora é renovar no prazo esse PGR e começar a fazer aí todas as análises e os cumprimentos dos programas que a gente tem, né? Porque agora não vai se tratar só de documentar, vai se tratar também de todo o acompanhamento, né? Então assim, é algo novo pra gente, né? Vamos experimentar e ver onde a gente acerta, onde a gente erra e ir melhorando, né? E o RH tem envolvido também com vocês? Está envolvido? Sim, pelo visto, eu não me lembro ao certo, mas eu acho que a gente já tem aí um convite para treinamento de NR1 com o RH. Então, assim, eu acho que a tratativa deles vai ser muito mais na questão de acolhimento, né? Eles vão tratar de assuntos mais, se não me engano, mais levados à parte de psicologia e a gente já para a parte da segurança, né? Mas já tem, se não me engano, já tem uma convocação aí para treinamento. Vai ser um treinamento institucional. E o pessoal tem se ajudado, assim, de outros hospitais, vocês têm trocado essas dúvidas, têm tido essa rede? Sim, e pelo visto, todos nós aí, todos os SESMITs estão com a mesma interrogação. A gente está passando as mesmas dúvidas, né? Então, na verdade, assim, a gente até discute, né? Ah, mas será que a empresa vai conseguir reconhecer isso? Qual que vai ser a consequência desse reconhecimento de risco? Essa é a grande dúvida para nós. Como que eu vou reconhecer um risco psicossocial dentro da minha empresa? Como como é que eu vou declarar para o Ministério Público que eu produzo um risco psicossocial? Esse é o grande dilema nosso aí. É a parte do reconhecimento. Como é que eu vou admitir que eu possuo risco psicossocial, que eu entrego para o colaborador uma pressão de trabalho? Essa é a grande dúvida. E aí a gente está trocando figurinha nesse sentido. Então, a gente já recebeu algumas tabelas. Eu acho que eu tenho no celular aqui, eu posso compartilhar, mas eu recebi algumas tabelas categorizando alguns riscos psicossociais. Mas a gente sabe que não é só elencar esses riscos e colocar ali no documento, né? Tem um trabalho todo por trás disso. E é por isso que eu estou aqui aguardando ansiosamente para a gente discutir mais sobre isso. Felipe, deixa eu contribuir com uma situação. Eu já, agora por último, eu estava há 20 anos em instituição financeira, né? Mas antes eu tive a oportunidade de trabalhar 5 anos em hospitais. E foi muito interessante, assim, ó, quando o hospital que eu trabalhava tinha uns 680 funcionários. E nós, o RH, nós apoiávamos, né, muito toda a área da segurança, a área dos cuidados, né, no sentido da CIPA, enfim. Então nós éramos apoiadores.
Sabe que agora eu vejo isso parecendo no inverso, assim. Vocês também serão os apoiadores do RH. Eu acho que essa questão do psicossocial, ela tá sem estar junto com o RH, não vai andar. Tem que estar junto. E eu entendo quando tu diz assim, ó, como que a empresa vai assumir o risco que... Mas a gente tem que entender pelo outro lado. A empresa tem que entender pelo outro lado. A questão da gente prevenir isso significa diminuir o abstencionismo, significa diminuir o turnover, significa diminuir os atestados, significa diminuir várias coisas, laudos médicos que a gente está vendo assim, ó, um absurdo, né? O que as pessoas estão colocando em laudos, e é uma coisa muito interessante. Eu já falei na outra aula sobre isso. As pessoas ainda estão, às vezes, usando disso, muitas vezes, né? Usando da depressão, usando de algumas questões. A gente sabe que isso pode, sim. Eu sempre trabalhei muito que o trabalho, quando sadio, né? Ele é terapêutico. Eu não tenho dúvida disso. Quando tu trabalha num ambiente que não seja insalubre, que seja um trabalho que te traga motivação, que te traga objetivos, tu vai doente pro trabalho e sai bem de lá, né? Então eu vejo assim, e aí é que está a questão. Por isso que eu digo que é um trabalho muito em conjunto com a área de recursos humanos, né, de gestão de pessoas, porque é tornar o ambiente de trabalho algo saudável, entendeu? A intenção é exatamente essa, assim, ó, a gente não pode levar como sendo uma coisa é um risco, mas muito antes de um risco, né, é uma prevenção para uma qualidade, né? Então, eu acho que nesse sentido, por isso que eu digo que o RH tem que estar super envolvido, né? Senão, não consegue mesmo, porque fica muito subjetivo, principalmente para a área de vocês, muito subjetivo. Mas fica subjetivo se tu não tem, né, uma gestão de desempenho envolvida, se tu não tem acompanhamentos envolvidos, se tu não tem uma área de gestão de pessoas próxima do colaborador, porque uma vez que tu tenha, né, que tu tenha uma pesquisa de clima envolvido, uma pesquisa de pulso envolvido, para te saber como é que tá, né, a qualidade do clima dessas pessoas e da satisfação de estar ali, né? Então, eu vejo que é um trabalho realmente, assim, bastante pouco palpável, bastante subjetivo, mas é uma coisa que é o futuro da organização. Tem que ter esse ambiente saudável, né? É, essa fase, essa fase vai ser meio turbulenta. A forma das pessoas se apoiarem. E a gente vai construindo a nossa rede aqui também para fazer essa troca e dar continuidade a isso, né? Acho que já dá para a gente começar. A gente acabou entrando um pouquinho mesmo no tema de hoje. Então, vou abrir aqui para vocês. Tá ok aí? Sim. Tá, então vamos lá. Bom, então a gente vai falar um pouquinho hoje exatamente sobre isso, né? É para a gente aprofundar realmente o nosso olhar sobre como mapear esses riscos psicossociais com mais sensibilidade, mas também com estratégia. Então a gente vai falar um pouquinho de dados de comunicação e principalmente da escuta ativa. Então, quando a gente fala do risco psicossocial, a gente está falando de alguma coisa que realmente não está ali visível ao olho nu, né? Não é um equipamento com defeito, não é alguma coisa quebrada, não é alguma coisa que expõe um risco ali visivelmente, mas um clima, né? Um clima emocional, é o silêncio, muitas vezes, são as tensões, as ausências. Então, a nossa missão aqui hoje é desenvolver essa capacidade um pouquinho de identificar esses sinais antes que eles se tornem um dano ou realmente, né, já um dano instaurado para a gente poder fazer essa associação. Como a gente já falou das outras vezes, né, esse risco ele não grita, ele sussurra, fala baixinho, ele é mudo. Então, a gente precisa realmente desenvolver, né, estar presente, ter os olhos atentos ali e abertos e desenvolver essa caminhada juntos. Então, falando um pouquinho das fontes de dados, né, como indicadores, o que a gente tem aí hoje.
Aí eu trago o absenteísmo. O absenteísmo é uma das fontes mais clássicas, né? Só que, ao mesmo tempo, é uma das fontes muitas vezes mais negligenciadas. Então, as faltas no trabalho, ela pode estar ali com muitos fatores, né? Então, principalmente quando elas são recorrentes, ela pode, quando a gente vai investigar isso e realmente ponha o olhar a fundo nisso, a gente vai muitas vezes muito além de uma justificativa médica, muito além de um diagnóstico. Então, elas podem ali realmente esconder uma coisa muito mais profunda, uma sobrecarga, uma desmotivação, um adoecimento emocional. Então, é o que, assim, essas faltas frequentes sinalizam problemas, normalmente quando são do mesmo setor. Então, tem vários sinais que a gente pode ali ir observando com esses dados, né, que muitas vezes a gente acaba não valorizando isso. E, na verdade, esse aumento do absenteísmo, ele pode indicar essa área específica da empresa, pode indicar uma liderança que tem algum problema, pode identificar pressões, metas abusivas. Então, a gente precisa ler esses dados de uma forma mais empática, com uma visão mais sistêmica sobre tudo isso. Porque é um dado que conta história. E são histórias que, na maioria das vezes, o colaborador, o trabalhador, ele não verbaliza. Então, eu queria aqui trazer para vocês, de uma forma para a gente poder participar, como a gente fez da outra vez. Deixa eu só voltar aqui. Para a gente poder fazer essa troca, né? Então, por exemplo, vocês já vivenciaram ou presenciaram um caso onde a ausência falava mais alto do que a presença? Tem algum caso, assim, no dia a dia de vocês, ou na parte de consultoria, ou na experiência profissional mesmo, que vocês conseguem trazer isso como uma realidade na prática? A questão do absenteísmo. Alguém consegue compartilhar alguma situação? Posso? Pode. Bom, a gente atualmente, além de faltar muitos funcionários, aí eu falo assim, em não ter esses funcionários, porque a gente está com funcionários a menos, a gente tem aí uma média de 50 vagas só de enfermagem para cumprir. Os que estão lá, se não estão buscando restrição de atividades, estão aí na estatística de absenteísmo. Por qualquer motivo, é CDF, é osteomuscular, qualquer motivo. Então, assim, quando a gente pensa que não pode, que a situação não pode piorar, ela piora, e aí a gente precisa dar um jeito de conseguir dar a volta por cima. Uma das. Nós tivemos aí, acho que o maior índice de acidente nos últimos 5 anos no hospital, e o que a gente propôs como plano de ação? Intensificar treinamentos. Então, é ter um contato a mais, porque desde a pandemia a gente afastou não só no distanciamento social, mas também ali no tete a tete. Então, a gente sente falta de treinamento hoje, a gente sente falta de conversar com o funcionário, nem que seja para dar um oi, para bater um papo ali rápido. Então, a gente sente uma distância enorme entre nós e o pessoal da enfermagem. Para você ter uma ideia, Fátima, quando eu fui contratado em 2014 no hospital, era a regra geral. Nosso presidente ele era categórico em dizer assim: você tem que ter o mínimo de educação. É bom dia, boa tarde para quem você nunca viu na vida. Tá dentro do hospital? É bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje isso não é mais praticado. Então eu vejo aí, ó, um detalhe, tá? Porque não vai mudar minha vida, a pessoa não me cumprimentar, mas é um detalhe que demonstra a distância que a gente tá dos nossos colaboradores. E assim, faz total diferença esse contato, esse treinamento, essa orientação e até mesmo uma discussão mesmo, um embate ali para a gente chegar num resultado. Então hoje a gente verifica isso, que o absenteísmo ele está sendo proveniente da falta de funcionário, os que têm estão sobrecarregados, não estão aguentando, pedem as contas. Nossa aderência em contratação é a pior dos últimos anos.
Então, hoje a gente chama 200 pessoas, a gente consegue reter 4, e é real, esses dados são reais, tá? A gente chama 200 pessoas em um mês e a gente só retém 4 pessoas. As pessoas, no meio da entrevista, se levantam e vão embora, porque enxergam que ali não vale a pena. Então, tá dessa forma hoje, tá complicadíssimo, mas né, a gente ali tentando resolver essa questão, não só essa, né, mas essa é uma das principais aí que a gente vem tendo dificuldade. A Ativa pessoa, o som. a pessoa abandona o processo seletivo é crítico. Eu lembro de uma empresa que eu fui visitar uma vez que a política, a cultura era assim: se você chegar a menos de 3 metros de distância de alguém, você cumprimenta. Então as pessoas ficavam desviando para não chegar a 3 metros de distância para não ter que cumprimentar. Falei, cara, que doido! Você não pode botar. Isso não pode ser um traço cultural. A gente só cumprimenta quando a gente está a 3 metros de distância. Pô, eu vi o cara do outro lado, lá do outro. Dá um grito, levanta a mão, faz um sinal. Olha que dureza, olha que. E a força do absenteísmo, né? Porque ele gera mais absenteísmo. Então você começa realmente a perder o controle. Né? E aí você está aí com um quadro defasado de 50 profissionais, né? Dentro de uma frente tão importante, que a gente sabe que é um trabalho puxado. Provavelmente, né, a tendência é aumentar, porque a ausência vai sobrecarregando cada vez mais. É um trabalho difícil, assim, a gente tem muitas realidades, né? Mesmo com toda essa linha, né, normativa que a gente tem, as realidades, algumas realidades realmente ainda estão muito aquém. Então precisa de um trabalho, de um empenho. Mas obrigada, viu, Felipe? Fátima, Pode deixa eu falar. só contribuir que, olha, Felipe, de novo, né? Olha, faz muitos anos que eu trabalhei no hospital, mas é impressionante, talvez isso tenha mudado um pouco nas universidades, mas o que a gente percebia, e por isso que eu te digo que a questão do olhar para o psicossocial vai ser super importante, porque o enfermeiro, que é quem gere as equipes, geralmente, né? Ele não é preparado para a gestão. A faculdade da enfermagem, ele traz a técnica, né? Então, o que a gente via? E os técnicos, que é o volume maior de pessoas, eles, porque a gente imagina assim, ó, por mais que fique bastante mecânico o trabalho do dia a dia, né, que as pessoas não sofram tanto, mas eles estão sempre trabalhando com a doença, com a morte, com a perda, né, não tem nada que leve, é difícil, né, a não ser quando o paciente sai bem, enfim, quando é materno, até tu vê que as pessoas trabalham no materno tem um outro clima, uma outra, então tem tudo isso, né, os postos dos hospitais, eles acabam sendo diferenciados, mas por isso que eu digo assim, a gente tem que estar muito na liderança. Eu hoje, eu ia trazer o exemplo do abstencionismo, eu vivo isso dentro da instituição, dentro das empresas, as pessoas saem, buscam outra oportunidade muito pela questão do líder, muito pela questão do líder. Hoje estamos vivendo uma realidade da empresa que eu estava trabalhando de muita autoridade, pouca autonomia, e as pessoas que têm um pouco mais de autocrítica, que querem se sentir valorizados e tudo mais, estão saindo. E tudo está onde? No líder. Né? Então, por isso que eu trouxe a questão da enfermagem também, né? Trabalhar a liderança na enfermagem, né? Trabalhar a questão do ouvir. Eu sei que também tudo é uma correria, troca plantão, é uma correria, não tem tempo de eu ouvir o outro. Como tu falou, assim, a condição, né? A condição de tempo física, ela acaba não favorecendo. Dentro do hospital, por exemplo, né? Trazendo esse acolhimento, né? Ter esse acolhimento não é simples assim, não. Gilmara, Eu acho que o que a Fátima trouxe também, junto com a fala do Felipe, faz muito sentido. Não, Fátima não, desculpa, Cezin, é esse mesmo? Ceci. Ceci, Ceci. é. Obrigada, desculpa. Faz muito sentido, porque hoje o que a gente tem aí de impacto, de fato, para às vezes algumas mudanças de empresa, é como a liderança se comporta, né? Então, quando a gente aplica algumas pesquisas, e principalmente pesquisas de clima, a gente consegue ter ali um termômetro de como está. Então, eu acredito, pelo menos para o ramo em que eu trabalho, o grande desafio é, de fato, as pessoas, né, perceberem as ações que vão dando a elas condições. Então, a gente tem várias iniciativas, mesmo antes da obrigatoriedade, a gente ainda
A gente está em fase de contratação de uma empresa para nos atender, para fazer esse trabalho para nós, né? Fazer todo o diagnóstico, mapeamento ali e elaborar para nós o documento necessário. Mas a gente já vem aí fazendo algumas tratativas para que a gente tenha, de fato, um ambiente seguro, né? E um ambiente onde a gente consiga, na verdade, mitigar todos os riscos, né? A gente sabe que qualquer ambiente vai ter algum tipo de risco, mas a nossa intenção é mitigar o maior número de risco que possa haver. Quando o Felipe trouxe também na fala dele, né, falando da questão do absenteísmo, e a Fátima também trouxe, falou um pouco sobre isso. No meu caso, a gente não tem essa dificuldade. Então, isso para nós não é um problema, porque a gente tem, inclusive, normativos, né, que já dão ao colaborador uma condição de falta justificada, que é o quê? Durante o ano, ele pode fazer acompanhamentos, né, de 40 horas em caso de internação, pode se ausentar 40 horas, para acompanhar pais, filhos, cônjuge ou até mesmo avós, dependendo do grau da relação. Quando é uma consulta médica, então tem 20 horas para esse acompanhamento. Então a gente já vem com algumas ações que não é por conta da norma agora, mas porque a gente já pratica isso há muitos anos, né? Então, para nós, o nosso desafio, né, enquanto instituição, é fazer com que as pessoas compreendam o que a norma veio trazer. Né? Claro que a gente vai precisar fazer ajustes, porque a gente não é perfeito, né? A gente está falando de uma organização que ela é formada por pessoas que pensam diferentes. Mas a gente já vem tentando fazer vários trabalhos em que dê condições ao colaborador de estar, de fato, num ambiente em que ele consiga equilibrar a sua vida pessoal com sua vida profissional. Mas volto a dizer, essas pessoas, assim como eu também, a gente é liderado por um outro ser humano, por um outro indivíduo, que às vezes não pensa, né, da forma que eu penso, não se comporta da forma que eu me comporto, e isso pode ter conflito de entendimento. A nossa empresa, a gente tem aí, é uma empresa muito mista, né? Então, eu tenho ali pessoas de 17 anos, né? Que é o aprendiz que está conosco, e tenho pessoas de quase 80 anos. Então, a pessoa que tem, né, mais, vou chamar assim, com mais idade, tem 78 anos. Então, essas gerações, elas precisam, né, estar muito bem afinadas e refinadas, porque elas convivem no mesmo ambiente. É claro que vai ter um choque de geração em algum momento. Vai. Então, esse para nós é o desafio, como que a gente vai fazer para que as pessoas, de fato, se sintam ali confortáveis naquele ambiente e a gente consiga mitigar os riscos, né, que poderão surgir em relação, até mesmo quando eu falo de conflito, e eu penso talvez em potencializar uma questão de ansiedade, talvez uma questão, desencadear talvez uma depressão, né? Alguém que não se conecta está ali porque tá para agradar alguém, um familiar, né? Enfim, então esses são os nossos desafios, né, que a gente tem ali neste momento. Na verdade, a gente volta àquele início, né? A tomada de consciência, que é essa sensibilização mesmo, né? Que vai trazer a gente para a consciência de qual nível nós estamos, né? E a partir daí, qual caminho a gente deve seguir. Né? Obrigada, viu, gente, pela contribuição. Eu vou dar sequência, e dando sequência à sua fala, Gilmara. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho de pesquisa de clima. Vamos lá. Então, a pesquisa de clima, ela também, né, embora a gente saiba aí que tem tudo, na verdade, a gente vai pegando o jeito, né, de fazer e acontecer e de compreender. Mas a pesquisa de clima, ela realmente traz um direcionamento emocional da organização. Então, quando ela é bem estruturada, quando ela é bem conduzida, com ética, ela mostra para a gente o que as pessoas sentem em relação ao ambiente do trabalho, em relação à liderança, e quais são as oportunidades que a gente tem em relação a essa segurança psicológica. Mas é claro, né, assim, nem todos os lugares acabam conduzindo isso de forma séria. Às vezes vira realmente um automático, mas é uma fonte muito rica de informação e que a gente também não pode descartar. Eu acho que nesse momento a gente tem que fazer uso de toda a ferramenta que a gente tem, e principalmente a pesquisa de clima, que já gera um histórico, né?
Então, uma das observações referente à pesquisa de clima é que ela, desculpa, adiantei aqui, é que ela traz as informações mais profundas nos comentários abertos do que propriamente nos números que ela traz. Então, esse olhar, ele precisa realmente estar ali bem direcionado e bem focado. Acho que tudo que a gente faz nesse momento, a gente vai precisar ter um olhar muito mais sistêmico do que a gente vem praticando até hoje. Então, revelam as percepções, revelam os medos. A gente precisa realmente fazer uma análise dessa dimensão qualitativa, que é essencial para identificar as zonas de risco psicossocial e daí por diante iniciar o processo do cuidado. Então, em relação à pesquisa de clima, vocês têm aqui algum comentário que vocês já tiveram acesso relacionado a isso, que podem trazer para a gente compartilhar, se já tiveram acesso a algum resultado do seu setor ou de uma consultoria que vocês podem trazer para a gente compartilhar aqui e discutir. Eu queria Alguém tem convidar a alguma? Ceci para falar um pouco, porque ela tem uma pesquisa de clima anual e tem um pulso Exato. para ver qual a diferença que dá. Na verdade, assim, ó, eu vejo a pesquisa de pulso, ela muito mais interessante, mas é uma pesquisa que, a pesquisa de pulso, né, acho que todo mundo sabe, é a pesquisa do dia a dia que se tem dentro de um aplicativo no celular, que o colaborador vai colocando ali como se sente, está se sentindo naquele dia, né? Claro que ela tem que ser bem entendida, porque as pessoas às vezes relacionam como estou me sentindo enquanto ser humano, independente de ser trabalho ou não. Claro que também interfere. Então, isso batia muito na empresa. Porque o que acontece? Tem que ter uma pessoa, né, diariamente analisando, para que a gente possa chegar, tem que ter muito cuidado também, porque a pessoa não possa se sentir invadida, mas a pesquisa ela ajuda para que o líder tenha a de pulso, né? Para que o líder tenha essa visão mais próxima, mais rápida, de identificar o nível emocional daquela pessoa durante o dia a dia. E poder identificar questões que estão atrapalhando ou na relação interna com os colegas, ou na relação com o cliente externo, né? E poder fazer algumas ações. Porque quando a pesquisa ela é anual, aí já vem problemas já mais estabelecidos de gestão, né? Que também dá para se criar ações que realmente favorecem o não abstinentismo, favorece também essa prevenção da questão do psicossocial. Mas a pesquisa de pulso, ela é muito mais produtiva nesse sentido, porque tu tem o pulso, né? É o dia a dia da instituição ali. Eu vejo também, né, Tomás, que a pesquisa de clima anual, ela nos favorece a criar políticas que favoreçam também o entendimento das pessoas no sentido de carreira, no sentido o que vai trazer de benefício para ele alguma situação da política institucional. Mas quando tu me pergunta assim, qual é a diferença das duas, é que a pesquisa de pulso, ela realmente consegue tu consegue ter a empresa mais, o ambiente, a área mais na mão, assim, sabendo o que conflitos diários possam estar acontecendo, e tu vai ter uma prevenção mais rápida, né? Uma atuação mais rápida, né? Não sei se eu me respondi, se era por aí. Legal, Sim, acho que é a sua exatamente. experiência, né, Fátima? Eu acho que a pesquisa de pulso ainda é pouco, né? É um pouco menos utilizada justamente por isso, né? Porque ela traz o termômetro diário, né? E quando você absorve uma informação, você tem que tomar uma ação. Então, a pesquisa de clima, ela traz todo esse movimento e todo o tempo anual para você fazer um trabalho, então eu acho que ela, normalmente, ela é mais aplicada justamente por isso, né? Mas, realmente, a pesquisa de pulso, ela traz ali o momento na hora do que vai ser feito agora. E a tendência é que a aderência seja para isso, exatamente, né? Para a gente ter uma evolução melhor. Alguém tem mais alguma contribuição referente a isso? Tem alguma experiência relacionada à pesquisa de pulso ou pesquisa de clima? Então, eu vou trazer uma que, assim, é bem
é simples, mas é o que gera um impacto, né? Então, eu trabalhei numa empresa, eu fiz um trabalho numa empresa em que foi reconhecido que em uma dos questionários, né, veio que ele se referiu à questão do plano de carreira ser só no papel, porque era uma empresa que contratava muito por indicação e cada vaga estratégica vinha indicada. Então, isso acontecia normalmente, mas foi um ponto que eles levaram em consideração para trabalhar o desenvolvimento pessoal ali do trabalhador de uma forma mais focada. Então, são coisas assim, pequenas no dia a dia, né, que um ou outro acaba se sentindo incomodado, mas que pode trazer aí por trás um grande movimento, né, um olhar que pode causar uma transformação mais positiva. Alguém quer contribuir com mais alguma coisa? Então, vou passar para o próximo. E os exames ocupacionais? O que os exames trazem aí que pode sinalizar? Hoje a gente já tem falado muito mais sobre isso, né? Então, alguns sintomas podem estar associados a riscos psicossociais, e eu acho que agora a tendência é a gente olhar com muito mais critério para isso. Então, por exemplo, queixas repetidas de insônia, dores de cabeça, problemas gástricos, tensões musculares, sem que tenha uma causa física assim muito clara, que seja muito genérica. Tudo isso pode trazer uma informação de somatização, de uma ansiedade, de uma exaustão emocional. Então, eu acho que agora o movimento realmente é esse olhar muito mais aprofundado em relação a esse movimento. Então, se a gente percebe um aumento desses sintomas em grupos específicos, já acende um alerta, é momento de investigar. Então, acho que agora não tem como deixar passar nada, né? A gente sabe que tem ali informações diárias, e quando você começa a rastrear isso e a mapear isso, você consegue já identificar possíveis riscos, né? A gente sabe que o corpo fala, e que no ambiente corporativo ele fala coletivamente. Então, a gente pode chegar aí a situações onde a gente encontra padrões estabelecidos já dentro dessa instituição, e isso acaba dando um direcionamento para a gente relacionado a algum possível risco. E aí, voltando para esse tema de exames ocupacionais, alguém tem algum momento que queira compartilhar? Se lembre de algum caso ou Nossa, algum... Pode falar. eu vou falar do meu, porque você falou coisa assim, incômodo estomacal, suador, suar frio, né? Ficar nervoso. Quanta coisa que nunca teve na minha lista de problema psicossocial, né? Falar, nossa, tá me dando um negócio na barriga, que tá um negócio. Quantas pessoas nem falam disso? Na verdade, essa é a minha pergunta. Aí é o que a Ceci falou, né, do pulso sem identificação da pessoa, né, confidencial. De repente, falar. A gente nunca pensou em perguntar. Te dá um nervoso, uma palpitação, alguma coisa? Aquela coisa depois da reunião, o chefe te chama na sala. Puta, você vai sozinho, você sabe que é crenca, né? Já ficou nervoso. E tem realmente sinais físicos que já direcionam para a ansiedade, para questões emocionais, que são bem característicos, né? Um deles que eu também não falei aqui, que é a alergia. Então, coceira, alergia, são sinais que podem estar ali por trás de algum risco, né? E a gente acaba passando, né? E é costume já fazer o diagnóstico e fechar, mas tem muita informação nesses sintomas. E a gente tem que começar a olhar para tudo, né? Não tem jeito. É uma coisa que teve um episódio dentro de um setor que eu trabalhei,
que eles começaram a reclamar bastante era dor de cabeça e tensão muscular. E a gente chegou na liderança. Era uma tensão ali no local de trabalho. Era um local mais restrito e a liderança ficava direto nas costas ali do pessoal que cozinhava e realmente assim foi coletivo, não foi uma coisa individual. Então tem isso também que a gente precisa parar para observar. Aquele setor está trazendo muita dor de cabeça, muito enrijecimento muscular ou muito problema gástrico. Então a gente tem que olhar porque o corpo fala, né? E a gente precisa olhar realmente com cuidado para isso. Eu só Tem gostaria mais um? de Pode complementar, falar, tá? tá? Que eu trago um caso assim que na minha pesquisa de doutorado, uma das principais causas de adoecimento foi o assédio moral. Todo tipo de violência psicológica, sexual, né, e também conflitos interpessoais foram assim fontes de perigo, tá? Aquelas fontes que a gente fez aí na última aula, né, identificou aí algumas fontes, causas de perigo. E eu sofri assédio moral e sexual já, os dois tipos de assédio. E os sintomas eram muito claros no sentido de palpitação, né, suar as mãos, assim, um descontrole emocional, né, quando as pessoas ali, os assediadores, chegavam, né, e tamanha era, assim, o mal-estar que aquilo gerava, né, e o assédio, ele é muitas vezes velado, porque o assediador, ele não deixa provas. Ele, muitas vezes, eu como advogada, atuei em muitos casos de assédio, participei de comitês de ética, enfim, canal de denúncia, e assim, você dificilmente vai provar, né, um assédio, é muito interessante. Então, eu vejo assim, quando a gente traz isso para pautas, né, como essas aqui, que a gente tem a oportunidade de falar, de fato, sinais, aquela época, né, se eu tivesse um pouco mais sei lá, maturidade ou coisa, a gente é muito claro que vai adoecendo, né? São sintomas que vão somatizando, aí você perde o sono, aí você chega na porta do local de trabalho, não vai, né? Uma síndrome do pânico mesmo começa ali a surgir. Então, aí assim, o que eu provoco aqui para vocês, né, como agentes de transformação aí no meio que vocês estão, sejam eles, né, dentro de um time ou não, é que são assuntos que até hoje foram muito velados e que a gente traz à tona na gestão dos riscos psicossociais. É algo para mim assim muito claro no sentido de mitigar, né, como a Ceci falou, mitigar o risco, né, não esperar o absenteísmo, não esperar a demissão, né, porque eu cheguei numa época que eu precisei pedir demissão, né, pedir para sair mesmo, tchau, sem nada, né, por quê? Porque eu não suportava estar ali naquele meio. Então, assim, é muito interessante, né? Será que vamos até quando suportar, tolerar práticas abusivas como essas? E no final das contas, assim, não vale a pena, né? Isso que a gente chega a essa... Então, e mais um dado, né? Que qualquer violência, seja ela psicológica, né, social, até física, elas geram problemas cardiovasculares gravíssimos a médio prazo, né? Porque ali a palpitação é um dos sintomas muito recorrentes. Mas é só isso que eu queria contribuir com vocês aqui, porque para mim o assédio é um tema muito caro, que até hoje foi velado e a gente precisa aí cada vez mais, né, dar evidência para evitar esses tipos de práticas. Obrigada, Thaisa. E você sabe que você falando, eu vivenciei também um assédio sexual e um assédio moral, em lugares diferentes. O assédio moral, para mim, teve o mesmo efeito de percepção, porque você está naquele dia a dia, você não... Você está envolvida, você está sofrendo aquilo e não está percebendo. E em um certo momento parece que a ficha cai. E quando essa ficha cai, é que desencadeia toda essa... Aí você não controla. E eu associei isso justamente por conta desse assédio sexual, que foi durante um exame que eu fiz. Que também demorou para eu entender o que estava acontecendo.
Então tem essa sutileza, assim, de ir fazendo mal sem você dar conta que está entrando e está te prejudicando. Então, realmente, ele é muito silencioso. Né? Além de ser um assunto que agora sim a gente fala mais sobre isso, mas não era tanto, né? E mesmo assim, a percepção eu acho que demora um pouquinho para acontecer. Mas é isso mesmo. Obrigada, viu, Thaís? Tem mais alguém que queira compartilhar? Deixa eu ver como é que é, né? Já que a gente está nessa de trazer os seus. Eu também passei por um assédio moral bastante sério. E por uma situação, inclusive, de autoridade e machismo. Eu era a única pessoa do grupo, né, dentro de um colegiado de diretoria, né? E realmente eu comecei a sentir muito, todos esses sintomas que vocês, mas muito mais tontura, muita dor de cabeça, por situações assim, de ideias não aceitas, num fechamento muito técnico de ser, enfim. Teve um dia que eu realmente estava muito ruim, eu saí da sala, parecia que eu não estava conseguindo sentir o chão, eu chego no hospital e estava com 24/18 depressão. E desde lá nunca mais parei de tomar medicação para pressão, e unicamente por estresse no trabalho. Então, assim, ó, é impressionante, como tu falaste, assim, é muito sutil, mas muito difícil de comprovar, como a Thaís falou. E por isso a preocupação ali que o Felipe trouxe, eu não tenho dúvida disso, mas é uma coisa que tem que ser olhada, ser vista, né? Porque ela realmente vira doença, sim. E vivenciar, né? Para que tu realmente, depois que vivencia, né? Quem vivenciou aqui, deixa de ser sutil. Rapidamente tu já percebe esse ambiente, rapidamente já sabe o que vai dar na pessoa, tu já sabe, né? A vivência, ela nos favorece isso depois, né? É exatamente isso. Obrigada, viu, Ceci? Alguém mais? Posso passar? Então vamos lá. Falando sobre comunicação e engajamento. A comunicação é aquilo, né, que a gente já comentou. Na verdade, não é o que eu falo, mas é o que o outro entende. Então, quanto mais transparente e quanto mais prática e ambiente nós tivermos para isso, melhor. E sem comunicação, a gente sabe que não há gestão. Né? Então, no campo dos riscos psicossociais, a comunicação é o elo entre o que a gente percebe e sobre aquilo que é compreendido. E quando ela é falha, aí entram os boatos, a insegurança, o medo, a sensação de abandono, e tudo isso vai gerando e alimentando aquele estresse organizacional. Então, a gente precisa realmente criar um ambiente onde as pessoas elas possam ali ter a confiança, né, ter um ambiente seguro, expor suas ideias e conseguir praticar isso realmente com liberdade, né? Suas dúvidas, as suas críticas, sem medo de retaliação. A comunicação transparente, a gente diz que é um cuidado e é o que gera o vínculo entre as partes, né? E é uma forma de prevenção. Então, manter esses canais abertos e acessíveis. E essa é uma das origens ali que vem da cultura organizacional. O quanto que essa comunicação ela permeia entre os setores, entre as pessoas, e o quanto isso é praticado. Aí a gente vem falar de cocriação, né? Como que funciona essa responsabilidade entre todos, né? A participação entre todos, como é que a gente consegue fazer com que todos participem e acabem sendo parte das soluções dos problemas. Então, nenhum plano de prevenção ele funciona se não for construído. Nenhum plano de prevenção funciona se ele for construído de cima para baixo. O engajamento real ele vai começar quando todo mundo se sentir parte do processo. E aí que entra a escutativa, né? Com rodas de conversa, com espaços de fala genuína, ter essa prática no dia a dia. Então, é uma coisa que traz, né, uma solução que é construída por todos. E aí, falando um pouquinho dessa realidade, né, dessa cocriação, vocês têm algum exemplo,
algum movimento que tenha acontecido em relação a isso, que melhorou a experiência, que trouxe essa participação reconhecida e que foi perceptível que isso fez um efeito no dia a dia? Trazer as pessoas para fazer parte de uma solução, de um problema. Tem alguma coisa que vocês já experienciaram em relação a isso? Eu já experienciei muito sobre isso, né? A cocriação, ela gera um engajamento. E aí que eu digo que o engajamento, ele traz realmente essa vontade, né? Esse desejo de estar ali, o se sentir valorizado, o se sentir útil, o se sentir... que é a dopamina, né? Dá para você dizer assim, porque a pessoa se sente valorizada, a pessoa se sente produtiva e produz mais, né? Então, aliás, olha que interessante, né? Fecha com que eu cheguei nesse estado de estresse porque eu buscava muito essa coparticipação dos colaboradores dentro de uma instituição, de uma liderança no momento bastante autoritária, né? Então eu vejo assim, então, eu trouxe os dois exemplos num só, né? Agora que isso é visível, isso é computado a produtividade, ela aumenta, né? E realmente não é só a produtividade, eu digo que é a prevenção para o risco psicossocial, né? Então, é porque as pessoas realmente se sentem saudáveis, se sentem úteis, Tanto é que eu conheço pessoas, eu vou dizer assim, eu vou trazer uma situação, sou muito conhecida da diretora do hospital aqui da cidade, e ela é uma pessoa que tem várias questões por trabalhar muito, problemas com a família, com filhos, pela ausência dela, e ela se trata no trabalho. Ela adora o que ela faz. Ela vai para o trabalho e ela chega feriado, ela adoece. É o inverso, né? Porque ela constrói, porque ela se sente ativa naquela questão. Por isso que eu sempre digo que quando tu tem um trabalho saudável, tu estaciona os problemas, né? Quando tu entra, e tu dá chance para o teu cérebro, inclusive, oxigenar e trazer soluções para a tua vida, muitas vezes, né? Então, uma coisa se conecta à outra que a gente está trazendo aqui. Então, quando tu tem a participação, quando tu tem a possibilidade de construir e não só receber pronto do fazer, tu estimula o hormônio dentro de ti, né? Tu te engaja naquilo que tu faz, tu produz mais e não adoece. É o ciclo, né? E a gente percebe, né, o quanto de investimento vai nisso, né? É o tempo, é o olhar, né? Então, assim, são coisas práticas para o dia a dia. Obrigada, você sim. Chama a Jumara, está com a mão levantada. Ah, tá, desculpa. Peraí. Pode falar, Vou Jumara. compartilhar com vocês um processo de cocriação que foi muito bacana, que nós fizemos. Foi quando a gente começou a trabalhar a política de EP, diversidade, inclusão, equidade e pertencimento, aonde a gente fez um diagnóstico e o plano de trabalho foi construído junto com alguns grupos focais. Então, a gente encontrou ali e conseguiu alcançar um resultado muito importante. Tivemos mais de 90% de engajamento. Então, isso foi um resultado fantástico, para além, inclusive, do que a gente esperava. A gente esperava um engajamento de 75% a 80%, e a gente conseguiu um engajamento de mais de 90%, então isso foi muito positivo. As pessoas, de fato, se sentiram pertencentes àquela construção, conseguiram se perceber também na construção desse trabalho. Então, esse foi um ponto que chamou bastante atenção, essa construção. Em 2023, a gente fez uma construção também de melhoria de processos para automatizar. Fizemos uma imersão de 2 dias para trabalhar totalmente essa cocriação de melhoria de processos. Também o resultado foi muito positivo. Ao final do ano, nós conseguimos entregar mais de 10 processos automatizados, processos que eram feitos de forma muito manual ainda, mas conseguimos automatizar. Então, isso também foi uma etapa muito positiva. E no ano passado, nós trabalhamos o processo de cocriação do planejamento estratégico. Então, muitas pessoas conseguem se perceber e ver ele dentro daquele planejamento, principalmente quando olha para o objetivo estratégico e se conecta. Então, conecta com valores, conecta com a missão, conecta com o propósito da empresa. Então, isso também foi muito positivo, muito bom esse processo de cocriação. É claro que tem ruídos na comunicação, e a gente, né, sabe disso, mas a gente vem percebendo que, de fato, trabalhar
ouvindo o outro, o resultado é, é mais demorado, porque o processo demanda mais tempo, mas o resultado e a qualidade é bem melhor. Exatamente. Ouvindo e dando espaço de fala, né? E o pertencimento, ele está ali associado à felicidade, então não tem como não dar certo, né? Muito bom, gente. Eu falo que a gente precisa fazer o óbvio, né? Pode ser que o óbvio não esteja sendo feito. E o pertencimento, ele potencializa essa relação, né? Exatamente. E aqui, que a gente já está chegando no nosso horário, a capacitação da liderança, né? A liderança é realmente assim, ela tem um papel, né? Ela é o termômetro de uma equipe, ela é o amplificador do clima dessa equipe, então não tem como a gente não olhar para essa liderança, cuidar da liderança, né? Para que ela esteja ali apta também para conduzir esse momento, que é um momento desafiador. Então, uma educação continuada, um acompanhamento próximo. A gente fala que a liderança cuidadora não é sobre ser terapeuta, mas é sobre estar presente, ser coerente, ter a escuta ali sensível, né, e agir realmente com empatia. Então, faz toda a diferença. A liderança, mais uma vez, está aí para ser grande transformadora aí desse movimento, né, fazer esse trabalho, e ela vai precisar realmente de muito apoio. E aí, para a gente encerrar, eu trago aqui uma reflexão. No conjunto de tudo isso, é o que a Thaisa falou, a gente vai para o óbvio, né? Então a gente realmente precisa ver, identificar esses sinais, né, que são imperceptíveis ali diretamente, sentir, né, escutar, acolher os relatos, ter um ouvido muito aberto, né, ter essa percepção aguçada e agir, né, não parar por aí e caminhar com esse movimento, porque a intenção realmente é fazer essa transformação acontecer. Né, e cada um de nós, dentro do nosso papel, seja como consultor, como um trabalhador também ali na equipe, fazendo esse trabalho, a gente tem um momento agora para se dedicar e realmente expandir essa nossa atuação de uma forma muito mais abrangente, né? E aí o que eu trago para vocês aqui é para vocês pensarem, refletirem sobre isso, e a gente pode conversar um pouquinho no começo da próxima aula, que são quais sinais de sofrimento emocional a gente já observou no nosso dia a dia. Né? Como que nós reagimos? Uma autorreflexão mesmo. Como que nós reagimos e o que a gente pode fazer de diferente a partir de agora, né? Com esse olhar. E deixo aqui aberto, se alguém quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. Alguém quer falar alguma coisa, algum sentimento, até justamente realmente sobre a nossa apresentação, sobre a nossa condução até aqui, se vocês têm alguma observação, algum ponto de melhoria, vocês fiquem à vontade, está aberto para vocês também. Eu vou compartilhar uma coisa aqui que assim, eu me formei, em 10 anos eu mudei 8 vezes de emprego. E aí quando eu olho para trás, assim, eu falo, cara, eu fugia disso. Eu estava me sentindo mal constantemente, falando, eu não aguento mais. E graças a Deus, assim, quando eu já não aguentava mais, eu saí começar a procurar emprego. Começar a passar 6 meses procurando emprego. Aí tinha uma proposta, eu falei, tô fora, no mesmo dia. E eu lembro de ter tido uma conversa com o gerente, que ele queria entender por que eu estava saindo. E eu dava a volta, vou fazer isso, não, que eu quero fazer outra coisa, que eu dava a volta. A conversa durou 4 horas. Chegou uma hora que eu não aguentava mais a conversa. Eu falei, eu estou saindo por sua coisa, eu não aguento mais trabalhar com você. A conversa acabou e fui embora. Então, às vezes, a pessoa fica procurando, porque vai afetar a vida dela. Uma pessoa que pede demissão afeta a vida dela, principalmente porque as 3 pessoas que foram contratadas na época foram contratadas por headhunter. Então o cara pagou uma grana forte, a empresa pagou para contratar até aqueles 3 profissionais. Então, eu tô aqui escutando isso, tem os níveis de consciência do aprendizado, né?
Eu era um incompetente inconsciente em relação a esse assunto. Eu não entendia o que eu sentia. Eu estou começando a ficar um incompetente consciente. Eu estou entendendo que tem um monte de coisa que eu ainda não sei, que é traduzir o meu sentimento em alguma coisa. E ainda tem mais 2 degraus aí pela frente que vai ter bastante trabalho para subir. Mas você já estava ali na percepção, né, Thomas? A gente tem como tradição arrumar o primeiro trabalho e ficar, né, para a vida toda nele. Então você já estava ali já nesse movimento muito antes. Eu já passei meus primeiros 12 anos num lugar só e tem bastante história para contar. Mas é isso. E se vocês quiserem fazer algum comentário sobre as aulas, se vocês quiserem dar sugestões, também fiquem à vontade. A gente está aqui realmente numa rede muito aberta para fazer essa troca, para contribuir. Então, Eu gostaria só Pode falar, Flávia, afinal eu falo com o Felipe, porque ele fez Oi, uma. opa, Não, fique à vontade, depois eu falo, obrigada. porque o Felipe fez uma consideração no início da aula e depois eu quero respondê-lo sobre isso. Ah, não, eu queria dizer que eu já passei por essa questão de ter um canal seguro e acessível, né? Eu trabalhei muitos anos numa empresa americana que tinha várias questões, já tinha várias ações, mas elas eram camufladas, porque as ações existiam, mas os líderes estavam totalmente despreparados. E aí, por exemplo, eu cheguei a trabalhar 19 horas, porque nossos clientes eram hospitais, né? Inclusive a Fátima o Hospital da Fátima era um deles também. Então, para o hospital ter acreditação, a gente virou um faz tudo. A gente era do comercial, a gente dava treinamento, fazia tudo e trabalhava 19 horas por dia. Aí eu tive burnout, e aí minha líder falou assim: ó, tudo bem, você passou na médica do trabalho, vai ficar em casa, mas o computador tem que estar o tempo todo ligado. Eu comecei a ter um choro compulsivo, porque eu falei assim, eu não consigo fazer ela me ouvir, porque eu tô falando que eu tô explodindo, eu não aguento mais. E saindo do São Luís num treinamento, saí de madrugada e bati o carro. Porque eu dormi no volante, eu saí do estacionamento e já bati o carro, porque eu já estava 19 horas dentro do hospital. E eu sou uma pessoa que eu não fui contratada para trabalhar dentro do hospital. Então tinha vários erros, né? E aí, quando ela falou isso para mim, eu fui para casa tão desolada que eu falei, cara, aqui eu não trabalho mais. Quando eu cheguei em casa, eu lembrei do compliance. E eu peguei e fiz uma denúncia. E aí, eu tenho amigos hoje, até hoje lá, e eles falaram: graças a você, hoje, para qualquer afastamento, seja do mais simples ou mais grave, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar tudo no setor de TI. Computador, telefone, tudo da empresa. Não pode ficar com nada em casa, né? Porque, gente, não faz sentido. A pessoa não está apta a trabalhar e vai ficar com o computador ligado o tempo todo, respondendo e-mail e pedido de clientes. Não faz sentido algum, né? Então, essa questão do canal seguro para a gente poder denunciar, ou não precisaria nem ser uma denúncia, né? Poderia ser uma conversa mesmo, né? De alinhamento. Eu acho que é isso, acho que está no caminho. Eu estou muito feliz de poder ser uma agente de saúde, uma vez que eu já passei por todos esses perrengues. a gente realmente fica feliz, né? É o que eu falei, a gente vai se curando também, né? E fico feliz que outras pessoas que estão chegando agora vão contar a nossa história e falar: gente, vocês acreditam que na época do fulano acontecia isso? E ficarem horrorizados, né? De que não acontece mais. Eu sonho com esse futuro. Isso Bom, aí, eu acho que obrigada, as Flávia. relações de trabalho vão mudando, vão evoluindo, os modelos de trabalho, as relações sociais e humanas, e uma geração que está vindo aí para o mercado de trabalho que não vai tolerar mesmo, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, eu vejo que muitas vezes o que eu falo, eu preciso cumprir o que eu falo, né? Porque não vai ficar bonito só na parede a missão, os valores, princípios e, né, e tudo aquilo que a gente já vê na parede e no papel. E a prática ela se torna cada vez mais necessária, né? Eu só quero falar para o Felipe, está aqui ainda, né? Felipe, você abriu, né, dizendo aí um pouquinho das suas angústias. Essas angústias, elas são
geralmente recorrentes, tá? Muito recorrentes, né? E eu como advogada, às vezes outro pessoal tá me perguntando, e aí? Vou fazer prova disso? Eu vou dar um tiro no pé? Né? Eu vou colocar no papel todos os meus riscos, né? E aí? Como é que fica a fiscalização? É só para você saber, assim, que o Ministério do Trabalho, você falou em Ministério Público, mas vocês estão cumprindo algum TAC ou é porque você quis dizer fiscalização do trabalho? Só para eu tirar essa dúvida, tá? Vocês cumprem algum TAC do Ministério Público do Trabalho ou não? É fiscalização que você quis dizer? Não, atualmente a gente tem um ataque só de batida de ponto. Mas não é referente a adoecimento mental, não, né? Não, 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 não. Tá. Não, então eu acho que é Aí Ministério do Trabalho, né? isso, a gente teve uma visita do Ministério Público do Trabalho. Uhum. Eu não lembro exatamente se foi uma denúncia sobre ergonomia ou se foi uma visita e aí foram vistas algumas irregularidades. Tá. Não, é porque o Ministério do Trabalho é quem vai fazer, né? Essa fiscalização, essa auditoria, esse acompanhamento da NR1. E o Ministério do Trabalho, ele tem por critério legal fazer a dupla visita. Tá? Então, o que significa isso? Ele não pode chegar penalizando. Isso é lei. Isso está no artigo da CLT. Ele precisa, em se tratando de uma nova regra, de uma nova obrigação legal, ele precisa primeiro perguntar como é que está o andamento, se tem alguma dúvida sobre a gestão de risco psicossocial, como vocês podem fazer, até inclusive assim, sabe, orientar, muito mais assim, nessa abordagem instrutória de acompanhamento do que propriamente coercitiva de penalidade, tá? E aí, a empresa e de fato, né, tem ocorrido muito assim, essa angústia, será que se eu colocar aqui no PGR depois, né, eu estou dando... Não, porque se isso não ocorrer, e de forma que a empresa comece a omitir as informações, inclusive, né, às vezes riscos que estão muito evidentes, é pior a denúncia, é pior a questão de, às vezes, o sindicato intervir ou o Ministério Público do Trabalho. Aí vai gerar um ataque, aí vai para a justiça e tudo mais, sabe? Então, veja, às vezes a empresa fica com esse receio de colocar ali, com medo de estar reconhecendo algum risco psicossocial. Não. Hoje, o papel do Ministério do Trabalho sei lá, eu acredito que aí uns 2 anos eles vão levar para ajudar as empresas, para tentar organizar, para tentar instruir. Deu o prazo, não ajustou, volta lá. Quanto você precisa para ajustar, para readequar? 30 dias, 60 dias. Daqui a pouco eu volta de novo. Não cumpriu, penalidade, tá? Então, assim, se as empresas estão, né, a maioria delas estão com muito medo de colocar isso no papel, ou de identificar o risco, classificar e tudo mais, e deixar documentado, elas vão no pior caminho. Elas estão indo, assim, aí sim, o problema e a consequência pode ser muito mais grave para ela, tá? Porque hoje nós temos denúncia e temos todas essas outras formas e aí, no caso, é mais difícil para ela se defender, né? Porque existe, às vezes, um risco evidente, recorrente, e ela não quer tratar isso, né? E hoje é lei. Então, a gente precisa olhar com carinho também, mas é normal, tá? Todo mundo está com muito medo de colocar isso, fazer prova contra si, enfim. Mas o Ministério do Trabalho, sei lá, eu acredito aí que eles, a não ser que eu esteja muito errada, mas por lei eles não podem aplicar penalidade agora, tá? Eles vão precisar fazer essa educação primeiro, esse acompanhamento. O que eu vejo, Thaisa, é que assim, ó, o PGR a gente tem que realizar o inventário de risco. Então, assim, isso eu tenho que colocar. Sim. Qual que é a probabilidade de dano, gradação da exposição? Eu vou pontuar ali para dizer se é alto ou se é baixo. Se ele estiver dentro do normal, eu faço ações para o que é dentro do normal. Se tiver ali um risco muito alto, né, dano irreversível, eu preciso tomar uma ação mais efetiva. Tá? Eu entendo que é isso. É somente uma questão de entendimento, porque minha chefe, por exemplo, ela entende que ela não deve reconhecer risco, porque ela não deve produzir prova contra a empresa. Então, a nossa briga ali é até uma briga técnica. Não, eu preciso colocar tudo e dizer todas as ações que eu faço para tudo isso, porque é um inventário. O inventário eu tenho que colocar todas as informações, eu não posso simplesmente colocar o que eu acho que vai ser bonitinho.
Uhum. né? Então, a nossa discussão ali gira em torno disso. Então, assim, são vários detalhes, tá? Tá. E angústia, isso aí não é nada, viu? A gente tem muitas angústias lá. Sim, Muito. agora a gente está no mesmo barco, assim, acho que eu sou muito empática às angústias também, porque a gente está construindo uma cultura, Felipe, e não é do dia para a noite. A gente precisa ter Sim, muita sim, paciência, né? E só para você, e o PGR que vocês estão fazendo, vocês estão incluindo nos riscos ergonômicos, certo? Os riscos psicossociais, tá? É isso mesmo. Eu tive com um fiscal na semana retrasada e ele falou isso, que não tem um campo específico para risco psicossocial, então eles precisam ser incluídos nos riscos ergonômicos, né? Mas é isso, a é. gente está aqui para ir compartilhando as dúvidas, esclarecendo o que for possível, tá? Pode contar com a gente aí. Mas deu para entender mais ou menos o papel do Ministério do Trabalho Ah, nesse sim, sim. sentido? Então, assim, não precisa ter muito, né, esse receio por conta do órgão, né, fiscalizador. Ah, sim, em 10 anos aí de hospital, a gente recebeu diversas visitas deles, algumas foram mais em caráter de auditoria e outras foram mesmo só verificar a documentação, foi até em caráter instrutivo, tá? Então eles chegaram lá e falaram, olha, assim dá para ver que vocês, até essa autuação que a gente, não chega a ser uma notificação, eles colocam para a gente assim, nota-se que a segurança do trabalho realiza diversas atividades, mas não consegue evidenciar. Então, olha a nossa fraqueza, a gente não consegue demonstrar o que a gente faz. Entendi. Então, aí começou toda uma movimentação. Ah, eu preciso, então, preciso de mais lista de Documentar tudo. presença, eu preciso Documenta. de relatórios. Então, assim, fiz qualquer atividade, relata. Relata, Sim, relata, é isso mesmo. Assina o engenheiro, assina às vezes o médico, entende? É evidenciar por meio de provas documentais. E assim, quando eles começam a visitar muito, tá? Desculpe aqui a sinceridade, mas quando eles começam a visitar muito, alguma coisa eles estão vendo, porque todas essas informações de absenteísmo que você falou, todas, eles veem sim, tudo, sim. tá? Tá no Então, social. o que eles buscam ali de informações, principalmente no e-social, por exemplo, eu vou te falar porque se acontecer um acidente fatal hoje aqui na minha cidade, interior de São Paulo, amanhã eles estão sabendo e eles estão aqui. Não precisa ninguém falar nada. Então, essa informação ela chega instantânea. Então, pode ser que eles tenham visto ali algum sinal de exposição de um risco maior. Por isso que eles fizeram essas ouvidorias, né? Essas auditorias e tudo mais. Tá? Mas é isso, eu queria só te esclarecer, porque eu vi que você estava com essas angústias e eu compartilho, tá? Compartilho todas elas, com certeza. Muito bom, gente. Muito obrigada. Obrigada por hoje. Na segunda-feira nós estamos de volta. E aí a gente está no grupo. Qualquer coisa a gente troca informações por lá. Obrigada a todos. E, gente, eu só queria falar de uma mensagem que a Ana Luísa colocou aqui do adiamento, tá? Olha, não temos notícia de adiamento, tá bom? Eu falei que eu só vou manifestar quando eu for no site do Ministério do Trabalho e ver lá a notícia. Então, assim, eu acredito que não vai ocorrer o adiamento. Tá bom? Eu tive com um fiscal na semana passada, um chefe de fiscais também. Não há previsão de adiamento.